Boa tarde, amigos do Grupo Espírita Mãos Amigas. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho. E o capítulo que nos cabe hoje é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, com o item 18, o mal e o remédio, 19, perdão, 18, bem e mal sofrer, 19, o mal e o remédio, e 20, a felicidade não é deste mundo. Então nós vamos pensar algumas ideias aqui deste capítulo e que essas ideias sirvam para que nós possamos refletir e pensar sobre esses assuntos. Já que nós todos estamos vivendo e passando por momentos difíceis, então nós consideramos que esse capítulo é um capítulo importante e que ele traz para nós bastante reflexões. Eu acredito que nenhum que está aqui encarnado na Terra, sem tirar de A a B, não esteja passando por dificuldades ou momentos difíceis. Então, nós precisamos realmente, às vezes, parar e refletir sobre esses assuntos que nos interessam tanto e nos tocam no fundo da alma e do coração, para que a gente possa se aliviar e ficar mais tranquilo, sabendo que tudo tem um propósito e que na vida nós temos que buscar esse propósito, buscar essa melhoria, para que nós possamos seguir em frente sempre, seja como encarnados, que estamos aqui nesse momento, ou aqueles que estão desencarnados no mundo espiritual. Então vamos para a primeira ideia. A primeira ideia que o Espírito Lacordaire coloca aqui para nós é que todos nós que estamos, e eu já falei um pouquinho disso, aqui na Terra, todos nós sofremos, né? Então todos nós, seja aquele que tem bastante dinheiro, aquele que está numa posição intermediária, ou aquele que passa por dificuldades até de alimentação, todos nós sofremos. Então isso é inerente ao nosso progresso espiritual realizado aqui na Terra. A segunda ideia é a ideia do bem sofrer, que nós temos esses momentos de dificuldades e nós temos que trabalhar com esses momentos de dificuldades para suplantá-los. Trabalhar no sentido de buscar as suas causas, buscar aquilo que está acontecendo e buscar uma solução para essas causas. E não apenas pedir que tudo seja resolvido, que a proteção divina nos ampare, mas nós temos que fazer a nossa parte, se bem que a proteção divina sempre nos ampara, sempre está cuidando de nós, nos dando apoio, mas nós temos que buscar fazer a nossa parte. Então, bem e mal sofrer seria aquela pessoa que busca soluções para os momentos de dificuldades, e todos nós temos que estar buscando essas soluções, sejam elas materiais, sejam elas espirituais, sejam elas de que maneira for. Então cabe a nós, ou aqueles que tomam conta de pessoas, vamos dizer assim, que não têm condição de tomar conta de si próprio, estar buscando essas condições para a nossa melhoria. Isso seria o bem sofrer. E o mal sofrer, segundo o espírito de Lacordaire, é deitar na cama e ficar chorando, choraminguando, né? E deixando o problema acontecer. Então, nós temos por obrigação de estar buscando esse bem sofrer. A terceira ideia é que, na verdade, isso serve muito de consolação para nós, é que Deus ou Jesus, ou seja lá como queiramos entender, né, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, não coloca fardos pesados em ombros leves. Então nós temos que conscientizar de que, se estamos passando por algum problema, por alguma dificuldade, isso faz parte do nosso
progresso evolutivo. Isso é uma maneira que nós temos de buscar soluções para esses problemas. Hoje eu acordei, por incrível que pareça, já tentei fazer esse vídeo umas 3, 4 vezes, não consegui. Vim trabalhar, inclusive estou agora aqui no meu trabalho, e a impressora deu problema, eu tive que ir atrás de soluções. Então a vida é assim, né? Nós temos que estar sempre nos mexendo, buscando soluções para os nossos problemas, né? Então esse fardo é proporcional àquilo que nós damos conta de resolver. E o que nós não damos conta de resolver, nós temos que achar alguém que possa nos ajudar. Sempre tem alguém que pode nos ajudar. Seja um médico, seja uma pessoa da família, então nós temos que estar buscando essas condições para que a gente possa suportar esse fardo. E às vezes, se nós estamos numa posição de que não estamos sofrendo nenhuma problemática, nós temos condições de ajudar as outras pessoas. Então é para isso que ele está nos chamando a atenção. Se você está, vamos dizer assim, de boa, né? Então você tem condição de estar ajudando as outras pessoas a carregar o fardo delas também. Então o fardo é proporcional de acordo com aquilo que nós temos condições de suportar. E muita gente se desespera, busca caminhos estranhos, mas nós vemos que o espiritismo, a casa espírita, a medicina tem condições de nos ajudar para que nós possamos aliviar a nossa carga. Então vamos pegar aqui a quarta ideia desse item 18, né, que é o mal e o remédio. Aqui Lacordaire faz uma metáfora, né, do militar que é enviado para a guerra, porque depois ele tem uma medalha para receber, né? Então, as nossas dificuldades é como se a gente estivesse numa guerra. A gente vai buscando as soluções e talvez essa nossa guerra conosco mesmo, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, seja até maior do que um militar que esteja em guerra, né? E é isso que ele coloca aqui para a gente, faz uma metáfora, né, uma comparação. Então, se nós estamos nesse momento passando por dificuldades, é porque isso nos foi concedido a oportunidade de estar travando esse trabalho conosco mesmo, né? Então eu vou buscar aqui agora a quinta ideia aqui. E com isso nós vamos concluindo, né, esse item 18 aí, que é o bem e o mal sofrer. Essa quinta ideia é que muitas vezes a gente não se submete à vontade de Deus. A gente quer agir contrário às forças que nos estão movendo naquele momento, né? Então, eu lembro que uma certa temporada da minha vida nós passamos por muitas dificuldades. Eu estou falando nós, porque eu sou casado e minha companheira estava junto comigo. Então, nesse momento, a nossa fé tem que ser redobrada. E nós tivemos que buscar ajuda da medicina, ajuda de parentes, né, que nos apoiaram nos momentos de dificuldades, para que a gente pudesse suplantar esse momento difícil, né? Então a gente não pode jamais perder a fé em Deus, porque Deus, como disse aqui para trás, está sempre nos apoiando, nos ajudando, nos dando força, mostrando um caminho. É aí que a gente tem que se agarrar, pegar na mão de Deus, vamos dizer assim, ou outra metáfora, né, para que a gente possa realizar a nossa parte no serviço. E graças a Deus, durante esse período que nós passamos por bastante dificuldade, fomos encaminhados, né, temos certeza que, inclusive eu estava conversando com a minha esposa esses dias para trás, né, da ajuda espiritual, que não nos desamparou nunca, né? Então nós temos certeza que fomos ajudados e a solução apareceu. Até hoje o problema não foi resolvido plenamente, mas estamos trabalhando e eu diria que
essa condição já passou e com isso, né, queremos até agradecer a ajuda dos espíritos que nesse momento nos colocaram em condições de melhoria, né? Então, esse item 18, para concluirmos, nos remete à condição de que, se nós quisermos sentar e sofrer, vamos dizer assim, chorar bastante por causa de alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, nós podemos fazer isso. E eu diria que em certos momentos, né, que esse choro ele até é importante em nossas vidas, como um meio de desabafo, como um meio de uma questão qualquer, mas ele é importante, mas a gente não pode ficar parado nessa condição. Nós temos que nos mover ou fazer com que forças se movam para que nós possamos ser ajudados nesse momento. Então, esse item 18, o mal e o remédio, nós estamos sempre em condições de poder mover alguma coisa. Tem até um capítulo do próprio Evangelho aqui que fala: ajuda-te que o céu te ajudará. E muitas vezes eles estão esperando só que a gente mova, né, ou alguma condição para que nos ajude. E com certeza, não só o céu, como pessoas aqui, como eu já disse, encarnadas, podem nos ajudar. Então vamos para o segundo item, que é o item 19, ou 20, quer dizer, não, é o 19. Eu falei do bem e mal sofrer, né? Então agora nós vamos para o item 19, que é o mal e o remédio, né? Então, eu estava explicando, até confundi aqui um pouquinho, o bem e o mal sofrer, né, que é a conclusão do item passado, e agora o mal e o remédio. Aqui no mal e o remédio já é uma comunicação do Espírito Santo Agostinho, que traz para nós também algumas reflexões. O Evangelho é composto de instruções dos Espíritos, e esses 3 itens são instruções dos Espíritos. E no começo desse item aqui, Santo Agostinho faz uma pergunta que eu acho bastante pertinente ao que nós estamos passando hoje com todas as dificuldades da pandemia, do nosso relacionamento com as outras pessoas, né? Será a Terra um paraíso, um lugar de delícias? Então ele está fazendo essa pergunta aqui. E eu acho que todos nós vamos responder que não, né? Mas apesar de estarmos passando por problemas, nós temos que buscar as melhores soluções para resolver esses problemas, né? Inclusive a internet, da qual nós estamos aqui gravando esse vídeo, é uma das soluções para a maioria das pessoas que estão trabalhando em home office, vamos dizer assim, que tem condições de fazer alguma coisa, né? Então, a Terra ainda não mas ela está transitoriamente passando por essas dificuldades para que possa haver um mundo passando de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então é importante que a gente se conscientize disso, né? Que essa transformação ela é gradativa, ela vai acontecendo de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa vontade. Aí ele faz uma outra provocação aqui, que é: segundo a voz do profeta, haverá pranto e ranger de dentes na terra, né? Então ele faz até uma pergunta, né? Não haverá prantos e ranger de dentes? E como nós temos visto, né, isso na atualidade, né? Muitas pessoas choram a perda dos entes queridos, choram porque estão passando por certas problemáticas, e então este momento é bastante crucial. Mas como eu disse no item anterior, né, a gente tem que estar sempre buscando a melhor parte das questões. Deixa eu achar o outro aqui. Então ele faz essa provocação, que nós estamos num vale
de misérias, né? Mas esse vale de misérias é de acordo com a nossa evolução. Se nós quisermos habitar um planeta melhor, temos que nos esforçar. Ou se quisermos continuar aqui para o momento de regeneração, temos que nos esforçar, fazer a nossa parte, buscar o que de melhor tem dentro de nós e aprimorar. Eu vou ver uma outra parte aqui e já estou comentando. Ele faz uma outra colocação aqui que é bastante interessante, né? Eu, inclusive, estava comentando isso ontem com meu filho, né? Quando as coisas estão tudo bem, a mil maravilhas, a gente até se esquece de Deus, não é? E quando a dificuldade aperta, aí nós nos lembramos de Deus e pedimos que Ele nos cure, nos sare, e Ele faz essa provocação aqui. Será que nós temos que lembrar de Deus somente nos momentos de dificuldades? Então fica essa questão para que nós possamos responder intimamente, cada um de nós, com as suas dificuldades, né? Então, nós temos que nos lembrar de Deus sempre, né? Deus está presente em nossas vidas em todos os momentos. E nós temos que também não só pedir, como está lá na prece, mas também agradecer e fazer por onde merecer essas condições. Santo Agostinho faz uma outra lembrança aqui para nós, né? Que quando que a gente vai lançar os nossos olhares para o futuro? O Espiritismo é uma religião do futuro, não é verdade? Se nós buscamos alguma melhoria, buscamos alguma condição, é uma condição do futuro. Então, muitos de nós pensam muito pouco no futuro. Eu não estou falando que a gente tem que viver o futuro no presente. Não, não é isso. Mas lembrar que todos os esforços que nós estamos fazendo, eles só terão frutos no futuro. E uma outra coisa que ele coloca aqui, né, é que no futuro, e as causas do momento que nós estamos vivendo vieram do passado, é óbvio, né? Nós não estamos querendo dizer com isso que seja só expiação em nossa vida. Não, tem momentos felizes, momentos de glória, momentos de muita, vamos dizer assim, de muita paz, mas também, se estamos reencarnados aqui na Terra, reencarnados aqui na Terra nesse momento, é porque tivemos um passado mais complicado. Eu falo por mim mesmo, né? Então, isso é de acordo com o nosso passado que nós estamos aqui. E eu tenho certeza que essa pandemia veio para dar uma mexida muito grande em nossas vidas, não é? Eu acho que a maioria dos irmãos vai concordar com isso, porque a gente estava muito tranquilo, vamos dizer, como diz a moçada, muito de boa, e de repente teve que buscar soluções para resolver os nossos problemas. Aí ele faz uma outra ponderação aqui que é muito interessante, né? Que quando a gente estava desencarnados, né? Quando a gente estava lá no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, nós pedimos e escolhemos tudo isso que nós estamos passando aqui. Por que nós pedimos e escolhemos tudo isso? Porque é uma condição para a nossa melhoria, para a nossa evolução. Então, agora que nós estamos vivendo isso, vamos desanimar? Vamos perder a força, perder a fé? Não, muito pelo contrário. Agora nós temos que fazer por onde buscar condições para sair dessas dificuldades, né? Então, é para a gente não ficar murmurando demais, ele coloca aqui, né? É para a gente fazer a nossa parte, que virá por acréscimo. Eu me lembro de um livro em que a André Luiz estava lá no mundo espiritual, não me lembro qual o livro agora, mas que uma pessoa ia reencarnar e ia ter 4 filhos, e os 4 filhos iam vir problemáticos, né?
E aí o André Luiz faz um questionamento para essa pessoa. Nossa, mas que mérito, hein? Ela falou, mérito não, eu que fiz toda essa problemática, eu que causei toda essa dor a esses espíritos e agora eu tenho que saldar a minha dívida. Então não é mérito, eu estou apenas consciente do meu papel, do meu trabalho com a reencarnação dessas pessoas em minha vida. Né? Então, para a gente ter uma noção de que como a gente, quando a gente está lá no mundo espiritual, a gente reencarna e nós temos consciência do nosso papel de evolução aqui na Terra, do trabalho que nós temos que fazer. Né? Se desencaminhamos almas, vamos ter que recolocá-las no caminho. Então foi isso que ela disse para o André Luiz. Né? Deixa eu ver aqui mais. Ele levanta uma questão aqui da riqueza, né? A riqueza, como nós sabemos, é uma prova muito difícil e que nos excita as tentações e que nós temos que fazer por onde para estar evitando essas tentações. E que o mal moral e físico é para ser suportado, para nos ajudar na questão dessas tentações. Né? Ele faz uma outra observação aqui, né, que a questão dos obsediados, né, que devem ter fé e oração para suplantar as dificuldades e problemas da vida. Aquele que sofre tem fé e suplantará e terá proteção divina. Então, olha que interessante, né? Nós que convivemos e vivemos muitas vezes nas casas espíritas e agora estamos, vamos dizer assim, sem estar frequentando a casa espírita, nós temos oportunidade de conviver com pessoas, ou até nós mesmos passamos por momentos de obsessão, né? Às vezes uma obsessão mais simples, mas isso é uma característica. Então ele cita a questão da fé e da prece, né? E muitas vezes as pessoas que trabalham na casa espírita convivem mais a miúde com esse tipo de questão, né? E tem que dar um andamento para que sejam solucionados esses problemas. Eu me lembro de uma vez que frequentava um centro e apareceu uma senhora lá em completa obsessão, né? E devagarzinho, com passe, com oração, com trabalhos mediúnicos, ela foi melhorando e saiu dessa questão. E veio a ser uma trabalhadora da casa espírita. Né? Então, quando a gente tem fé, tudo isso é possível. E agora, para concluir, vamos para o item 20. Já é uma outra mensagem, né, de François Nicole Madeleine. Não sei se pronuncia assim, mas considerem que a minha pronúncia de francês está correta, né? E fala sobre a felicidade não é deste mundo, né? E aqui ele faz um questionamento para nós pensarmos, né? Que as pessoas, nós até já falamos isso um pouquinho mais para trás, mas que as pessoas de todos os graus que estão aqui na Terra, todas elas têm as suas dificuldades, os seus problemas, o seu sofrer. Às vezes a gente deseja, vamos dizer assim, a riqueza, né, achando que é mil maravilhas, mas nós sabemos que nem sempre é aquilo que nós podemos ter. Né? Então, seja a pessoa em qual grau estiver, né, seja na riqueza, numa posição intermediária, ou numa posição de dificuldade material, todos nós temos as nossas dores, as nossas agruras, e isso faz parte da nossa convivência. E com isso eu acho assim que muitas vezes, seja qual a posição que nós estejamos, nós temos condições de ajudar as outras pessoas. E nós temos que nos colocar nessa condição de ajuda, porque é só assim que nós vamos conseguir fazer essa melhoria tão decantada de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, com a nossa participação, com o cumprimento
do nosso dever, né? E vou dar mais uma olhadinha aqui para ver o que tem nesse item. Ele fala aqui, e vocês vão concordar comigo, né? Eu nunca passei pela prova da riqueza, nessa encarnação não. Mas ele fala que nem a riqueza, nem o poder e nem mesmo a juventude na sua flor são condições essenciais de felicidade. O que o Nicolas está falando para a gente, né? Nem a riqueza, nem o poder e nem mesmo a juventude em sua flor são condições essenciais de felicidade. Ele fala assim, e digo mais, né, que nem mesmo a reunião dessas três condições desejadas, porque sempre ouvimos lamentações dentro das classes mais privilegiadas. Então, veja bem, nem mesmo as três condições, nem a juventude, nem a riqueza e nem o poder são condições essenciais à nossa felicidade. E se juntarmos as três também, nem as três são fator preponderante para a nossa felicidade. Quantas pessoas vemos aí que têm poder e estão sofrendo de uma maneira ou de outra? Quantas pessoas que têm riqueza e gostaria de poder fazer algumas coisas que nós fazemos e eles não podem? Quantos pobres revoltados, né, com a sua condição, em vez de buscar uma melhoria, buscar uma condição para melhorar a sua vida, se revoltam contra Deus, contra as condições. Então, para a gente ver que nem mesmo essas três condições, quantos jovens, né, agora falar um pouquinho para os jovens, estão aí à busca de sensações, né, que podem levar a certas condições complicadas, né? Então é para a gente ver que tudo isso é para a gente refletir e repensar qual é o nosso verdadeiro papel enquanto nós estamos reencarnados aqui na Terra. E ele fala aqui, né, o Nicolas, deixa eu ver o nome aqui direitinho, François Nicolas Madeleine. Esse nome é difícil, gente, mas até no final dessa encarnação eu aprendo a pronunciá-lo. Então, ele coloca aqui para a gente que quando a gente está numa posição subalterna, a gente quer ter a posição do lado de cima. E que isso, às vezes, a gente nem sabe o que está querendo, né? Porque lá em cima talvez tenha mais problemas que a gente dê conta de suportar, né? E todos nós temos o nosso papel na sociedade, seja numa posição mais humilde, seja numa posição intermediária, ou seja numa posição de riqueza. Basta ver o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de todas essas questões da riqueza e da pobreza, né? Não se pode servir a Deus nem a Mamon. Então vamos um pouquinho mais para frente aqui para a gente encerrar o nosso assunto, né? Então, posso dizer que o homem não é absolutamente feliz aqui na Terra. Como? Ele faz uma comparação que os mais felizes tiveram ou um dia, ou um mês, ou um ano de felicidade, e o resto sempre foi tudo complicações. Então veja essa comparação para a gente ter certeza. Momentos felizes temos em nossa vida. Agora, felicidade plena, completa, mil maravilhas, isso não existe. Nós temos que lidar com as nossas preocupações, com os nossos problemas, para que nós possamos suplantá-los com tranquilidade, né, e buscando essa felicidade. A Terra tem o seu papel de evoluir. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Então nós vemos que o planeta Terra ele já passou por vários outros momentos, mas esse momento agora é um momento de evolução. E ele faz um chamamento aqui para todos nós que somos espíritas,
frequentamos as casas espíritas, e esse papel nosso de espírita é um papel muito importante, porque ele fala que a doutrina espírita contribui muito para esse papel evolutivo da Terra. E nos chama a atenção para essas gerações que estão vindo agora, para que nós possamos ajudá-las, colocando o Espiritismo como uma premissa de evolução na Terra. E que todos nós que estamos aqui encarnados temos que cuidar melhor dessas pessoas que estão chegando agora. Quantos jovens adentram a casa espírita que tem, vamos dizer assim, uma preponderância e logo, logo vão galgando alguma posição dentro da casa espírita? Tem que ser reforçado isso. Quantas pessoas que estão convivendo aí no dia a dia conosco, que a gente vê que tem uma certa inteligência, uma certa melhoria, às vezes nem são espíritas, mas a gente faz algumas colocações que essas pessoas já conseguem absorver. Então o espírita, nós espíritas, o espiritismo, ele tem um papel muito grande nesse momento que nós estamos passando. Aquele que acredita que morreu, acabou, né? Ele não vai, vamos dizer assim, entender essas colocações, entre aspas, mas nós vemos que pelo sonho nós podemos reencontrar os nossos entes queridos, por uma prece nós podemos ajudar. São várias as condições. Então fica aí essa posição de destaque para todos nós que somos espíritas. Né? Se nós quisermos ajudar na transformação da Terra, a primeira transformação que nós temos que fazer é conosco mesmo. Ajudar a nós mesmos e aqueles que nos cercam, e ajudar as pessoas com quem no dia a dia nós convivemos. E então nós encerramos aqui essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo essas 3 colocações através desses 3 itens, né, que eu vou repetir aqui, que fica para a nossa reflexão, que é o bem e o mal sofrer, né, que nós temos condições de estar buscando em nós mesmos ou ajuda externa para suplantar as nossas dificuldades. Isso é bem sofrer. E o outro, o mal sofrer, é deixar a coisa acontecer e ficar pedindo, só pedindo, pedindo. E é claro que nós temos que fazer a nossa parte. E a segunda reflexão do item 19, que é o mal e o remédio, né, é que se existem alguns maus em nossa vida, nós podemos buscar o remédio sempre. Temos condições de buscar esse remédio e fazer essas condições para nós mesmos. Então e o item que nós acabamos de explicar aqui agora, que é o item 20, né, que fala que a felicidade não é deste mundo, mas que nós temos que ser felizes de acordo com a proporção da nossa vida. Buscar essa felicidade através do Espiritismo, que nos ajuda nesse entendimento. Então nós agradecemos a paciência dos irmãos e encerramos aqui a nossa parte. Que assim seja.